Caros cidadãos e camaradas de Roma, eu sou seu imperador e, como tal, eu quero declarar que hoje é um dia muito peculiar. Hoje eu declaro que teremos um episódio bônus do podcast Roma Nua e Crua. Pero também reconhecer que a Itália é tetra, mas jamais será penta. Alô amigos, alô galera, estamos de volta para o terceiro episódio bônus do podcast Roma Nua e Crua. Comigo de novo, meu querido irmão Lucas Prandi, diretamente da Austrália. Como vai, Lucas? Opa, Bruno. Olá, ouvintes. Obrigado mais uma vez, Bruno, pela chance de participar. E tô gostando. Agora, como você falou, cada vez vai ficando mais animada a história, né? Com mais detalhes e é sensacional. Parabéns aí novamente pela série. Então tudo bem, só deixar os nossos ouvintes aqui informados que esse episódio só vai pro ar, né? Pós Segunda Guerra Púnica, porém a gente tá gravando aqui, tá no episódio 32, ainda faltam alguns episódios aí para acabar a Guerra Púnica. Mas a gente vai estar repercutindo o pós-Guerra Púnica, né? Então, espero não te pegar desprevenido aí em alguma coisa. Eu acho que você também já deu uma acompanhada no desfecho e nas coisas principais das guerras. Mas vamos dar uma olhada aí no que foi a Segunda Guerra Púnica, o que é o resultado, né? E também o que vem pela frente aí, que depois da Guerra Púnica ainda tem muita história. Beleza? E essa guerra foi transformadora, como eu disse. Você quer fazer algum comentário aí, começando ainda da guerra em si? O que você achou? O que você aprendeu de novo aí que você não conhecia do Aníbal ou dos cartagineses no geral, dos romanos? Sim, não, eu acho que o mais interessante é que o que eu já tinha escutado sobre isso é onde que você vai dando aquelas pinceladas mais sobre os acontecimentos e eu não conhecia tanto sobre as guerras em si, né, as batalhas, vamos dizer, em si. Então tá sensacional ver e, aliás, escutar como que a genialidade dos generais era de suma importância, né, o que eles podem fazer, até que coisas do gênero, o sol vai nascer ali, a gente vai fazer poeira, os caras vão ficar confusos, tipo, é sensacional ver onde os mínimos detalhes fazem com que literalmente o curso da história mude, né, o cara usa um negócio desse, põe outro para passar pelo rio gelado, tem tantas coisinhas aqui ou ali que fazem exércitos maiores conquistarem, aliás, desculpa, ao contrário, né, exércitos menores acabarem vencendo uma batalha contra exércitos maiores e desafiar toda a probabilidade com essas genialidades de pequenas coisas sendo utilizadas ao favor deles. Essa acho que é a parte mais legal que eu tô aprendendo mais, que eu já tinha mais ou menos escutado sobre a Guerra Púnica, mas foi uma pincelada rápida de umas 3 horas que passa pelas 3, então você vai, né, as conversas não entram em pequenos detalhes, assim, essa acho que é a parte mais divertida. Eu mesmo, cara, eu lembro quando, né, assim, antes de fazer o podcast, mesmo conhecer mais a fundo Roma, também já conhecia de Aníbal, assim, mas era bem por cima. E Cipião africano, que, cara, é um dos maiores romanos que já existiu, é uma figura muito apagada, né? Assim, se a gente pensar, pensa em algum romano famoso, o pessoal pensa em Júlio César, pensa em Augusto, pensa até no Nero, no imperador Nero, no Calígula. É difícil alguém falar Cipião africano, até esse nome é horrível, né? Mas é um cara que tão importante, muda tanto Roma, né? Ele salva os romanos, né, do colapso e ainda domina o Império Cartaginês com o Senado romano lutando contra ele, e a gente mal ouve, né, falar dele, assim, é uma figura tão apagada. Você já tinha ouvido falar alguma coisa do Cipião africano? Conhecia a família? Já tinha ouvido falar? Então, quando eu escutei o podcast sobre as Guerras Púnicas, que nem Aníbal, né, eu não sabia até onde Hannibal pra mim era o cara do Silêncio dos Inocentes, né? I'll help you catch him, Clarice.
Believe me, you don't want Hannibal Lecter inside your head. Agora entendi de onde veio esse nome. E naquela série eles mencionam que é o Cipião, mas nunca também tinha ouvido falar nada mais aprofundado, que nem você tá indo bem mais, né, adentro das discussões até do Senado, como que eles estavam reagindo a tudo, e dentro do que estava acontecendo nas batalhas, então tá bem mais explicativo. E é isso, é sensacional ver como esses dois caras aí, tanto o Aníbal quanto o Cipião, né? O Aníbal também, por outro lado, tu vê que o cara faz tudo que é imprevisto, o cara consegue realmente fazer alguns feitos sensacionais e geniais, né? Hoje em dia fica difícil de você, mesmo nas guerras mais modernas, quando a gente começa a pensar, assim, não tem tanto uma decisão que um cara toma que muda completamente aí, né, o curso de uma história, que é mais ou menos o que vai acontecendo aí durante esse período. Pequenos detalhes que acabam mudando tudo, né? Até a formação que você põe no seu exército, pum, uma civilização consegue ganhar da outra praticamente, né? Ou muda o curso da história aí. Eu sou fascinado pela Segunda Guerra Púnica e eu fico, assim, a gente precisa um pouco mais a fundo para entender por que o Cipião vai ficar uma pessoa apagada, assim, da história, né? Quem não conhece a história, praticamente não vai ter ouvido falar dele, e só quem gosta de Roma mesmo vai saber, né? Não tá no imaginário popular, como Júlio César, como Augusto, como outros tantos. E parte disso a gente vai ver, né? Que Roma, mesmo ele conseguindo tudo para Roma, a elite romana ainda odeia ele vai ser enterrado fora de Roma, ele, pós Segunda Guerra, ele volta, em vez de voltar como herói, ele volta como, né, a elite toda em cima dele, fazem como se fosse uma lava-jato nas finanças dele, do irmão, tentam arrumar de tudo para ferrar o cara, processarem ele, e o cara acabou de dominar, tipo, territórios do tamanho do que era o Império Romano até então, né? Vou chamar de Império, é uma república, mas tipo, ele mais que quase, eu não sei exatamente, mas ele quase dobra o tamanho da República Romana, ele destrói todos os exércitos cartagineses e ainda encontra uma resistência feroz contra ele, né? A velha guarda romana não aceitava ele de jeito nenhum e veremos mais disso, mas eu acho que é uma coisa bem interessante de como um cara tão importante vai ser deixado de escanteio, assim, pela história, né? Roma, 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 nua e crua. E aí eu também quero aproveitar, já que a gente está falando do Cipião, é o quanto ele transforma a sociedade romana também pós Segunda Guerra Púnica, né? Então a gente já viu que o Aníbal forçou algumas mudanças de tantos soldados que ele matou, romanos, né? Que ele, na Batalha de Canas, basicamente dizimou a elite romana ali, o que fez abrir espaço para vários nobres menores, ou mesmo plebeus que tivessem liderança, tivessem comando, tivessem perspicácia, subir nos rankings, né? Então deu uma mudada na configuração da sociedade romana, e ele também traz uma coisa nova do culto de personalidade, né? Então a elite romana odiava ele, mas a população romana o amava e o venerava quase como um deus. E isso que a elite romana odiava, né? Porque no mundo romano não tinha rei, deus, não tinha deus encarnado, digamos assim, né? Ele era uma sociedade, vou colocar bastante aspas aí, né? Mas de iguais, assim, né? Era uma sociedade muito hierarquizada, porém a elite, cada um tinha o seu tempo, cada um era cônsul um ano, ainda dividia, não tinha ninguém que criasse tanta veneração ou que tivesse tanto gravitas, que se sobressaísse tanto aos outros assim, como o Cipião se sobressai. Isso causa muita inveja da elite, mas também causa um precedente perigoso de ter exércitos leais aos generais, começar os generais a ter tanta fama, tanto gravitas, que começam os seus soldados a serem ligados mais ao general do que ao Estado em si, né? A gente viu que Cipião vai invadir a África com soldados que vão ser recrutados por ele sem o aval de Roma, e isso vai criar um precedente aí que a gente vai ver mais pra frente com os irmãos Gracchi, com o Sulla, com o Mário, com depois Júlio César e um monte de que depois Roma vai ter bastante problemas por generais muito populares e muito talentosos. Então, quando eu escutei um podcast também, uma outra série aí sobre a queda da República,
República, eles mencionam bastante isso daí, né, na época de Roma, onde que todas as nobrezas não eram considerados semideuses ou deuses, todo mundo era humano, né? Mais ou menos! Os líderes eram tão humanos quanto os plebeus, apesar deles estarem em uma categoria completamente diferente, hierárquica ali dentro da República, mas isso não era o normal ali da região, onde o rei persa era o enviado de Deus, os faraós eram literalmente os deuses encarnados na terra, então os romanos usavam, vamos dizer assim, tinha uma configuração diferente, e aí você começa a ter, não sei se talvez por influência das culturas que eles vão conhecendo, esse culto ao general, né, onde que você quer cada vez mais você superar o que sua família já fez no passado e se tornar cada vez maior dentro da sociedade e começar quase a atingir esse aspecto de chegar a um semideus, né? Você querer ser adorado também pelas populações, não só pela sua honra, mas você quer ser engrandecido e se sentir assim pela sociedade. E que eles entravam, toda a nobreza tinha a sala da família, né? Que você fazia uma máscara de gesso dos seus antepassados, então fazia um molde do rosto e todos os jovens tinham que entrar nessa sala e ficar ali, caraca, meu avô já conseguiu fazer isso, aquilo, meu tio já fez isso, eu ainda não fiz nada. Eles ficavam sempre, tinha essa aspiração e meio que um dever, assim, de tipo, cara, tenho que fazer mais do que os meus antepassados, eles já conseguiram essa tal glória, então eu tenho que conseguir mais, ou ficavam se comparando com as outras famílias, tipo, o Cipião conseguiu dominar, vamos dizer assim, 10 milhões de metros quadrados, o Júlio César conseguiu mais tanto, então eles cada vez queriam criar um império maior, gerava um pouco de, não seria ganância, mas criava esse fogo na juventude e nobreza que eles estavam sempre competindo entre si, que no final, no podcast que eu vi, acaba apontando isso como uma das coisas que acaba virando a República num império, porque começa a acumular mais e mais, todo mundo está tentando conquistar mais glórias e fazer com que isso não seja a glória de Roma, mas seja a glória dele, para ele ganhar todos os louros da vitória, e acaba concentrando cada vez mais poder e aliado aí junto com essa privatização, vamos dizer assim, não é privatização, mas é a privatização do exército, onde os generais começam a querer mais glória, eles criam um exército deles mesmo e vão lá dar umas pancadas em alguém para criar mais glória para ele e começam a juntar tanta força que se torna uma ameaça à própria Roma. Achei isso super interessante e quando eu escutei isso, caramba, olha como de vez em quando a cultura que você vive acaba destruindo a sua própria cultura por causa das cenourinhas que você põe, né, para o que você tem que correr atrás, vamos dizer assim. Sim, se você, no episódio 33, a gente vai ver que, né, depois da conquista da Espanha ali do Cipião, que as tropas do Cipião querem declarar ele rei, querem que ele, em vez de anexar o território espanhol para Roma, que ele tome aquele território para ele e vire rei, as tropas declaram ele rei, né? Isso é uma das coisas que deixa o Senado romano em choque, mas ele nega, né? O Cipião, ele não, diferente de Júlio César, Sulla, Mari e outros, ele não vai usar sua popularidade para tomar o poder. Poderia, né? E cria o primeiro caso de que depois a gente vai ver isso acontecer mais vezes. Um general começa a ficar muito famoso e suas tropas vão declarar ele imperador, vão declarar ele, no caso do Cipião, rei, né? Mas, como a gente também falou, essa questão de meio deitificar, né, os generais, o mundo greco-romano, né, começando pela Grécia ali, eles eram de viver na cidade, de ter democracia, né, apesar de ser uma democracia no andar de cima, né, não é uma democracia generalizada, a mulher não votava, quem não tinha posse não votava, tanto na Grécia quanto em Roma, mas era uma sociedade assim, onde de iguais, né, a elite, né, a elite via pobres como sub-humano, mas a elite todos eram, né, basicamente iguais. Você queria trazer glória para sua família, ter um efeito maior que o outro, mas você não queria virar Deus, né? Você não vencia várias batalhas e falava, eu sou um Deus na Terra. O Alexandre o Grande vai fazer isso, né? Depois que ele domina os persas, que o rei persa já era meio Deus, ele vai assumir o trono e vai meio que começar com essas coisinhas aí. E o mundo grego vai ter algum contato com isso pós-Alexandre, né? Com os Ptolomeus no Egito, que vão assumir de faraó,
Nimrod, vão ser Deus e outros lugares mais orientais que tinham essas culturas, na Babilônia, por exemplo. Os gregos vão assumir isso, e os romanos até então ainda não, né? Mas a gente vai ver que aqui é o começo do fim disso aí, tanto que Júlio César vai ser declarado Deus, o Augusto vai ser declarado Deus, Jesus. Aí no começo do primeiro século depois de Cristo, a gente vai ver que o que não vai faltar vai ser Deus na Terra, Filho de Deus na Terra, a gente sendo deitificada, começa essa mudança aí. Facciamo snobis ingresso e Bruno Prandi podcast Romano e Crua. Você falou que ouviu das Guerras Púnicas e também da Queda da República em outros podcasts. Compartilha aí com a nossa audiência onde é que você ouviu, se gostou ou não, dá outras fontes aí pro pessoal poder ouvir um pouco mais. Eu não sei se ajuda muito, porque é uma série de podcast em inglês, então quem consegue entender inglês, e é uma série que você já indicou, né? Um podcast do Hardcore History, que é sensacional. Ele tem 2 séries aí, uma da Queda da República e uma das Guerras Púnicas, que são sensacionais. Carlin é muito bom e recomendo para quem consegue escutar eles. Sem sombra de dúvida, um bom passatempo. Boa, então Dan Carlin é muito legal. Vou pedir depois pro Douglas colocar os links aí na descrição para quem quiser ouvir. Pena que tem que ser em inglês, né? Mas há outros podcasts que falam de Roma, que é muito legal. Então tem o Dan Carlin, né? Tem o Flashpoint History, que tem uma série só sobre as Guerras Púnicas, primeira, terceira, que também é muito legal. Tem bastante, a gente acha bastante podcast que fala sobre Roma em inglês, né? Tem muitos. Porém, é difícil ter um que conte a história completa. Tem o History of Rome também em inglês, que é onde a minha maior fonte de inspiração. Então, quem conseguir ouvir inglês aí ou quiser treinar, recomendamos. E principalmente o Dan Carlin, que era um radialista, o cara manda muito bem. Para quem gosta mais de entretenimento e não menos história, ele vai bem a fundo, mas ele sabe fazendo uma dinâmica muito, muito legal de ouvir, né? O History of Rome, por exemplo, é para quem gosta. Quem não gosta do assunto vai ouvir e não vai curtir. Agora, o Dan Carlin, você pode não saber nada, não gostar, mas é difícil você não gostar do podcast dele, né? Mesmo que você não goste de história, o cara realmente faz um trabalho muito legal. Eu concordo. Ele é sensacional. O jeito que ele fala é emocionante. Ele tem um podcast sobre bomba atômica, né, o poder atômico, e ele foca bastante aí na crise dos mísseis cubanos. Ele cria um suspense tão grande que eu sabia que nada aconteceu, obviamente, né, nem a Rússia nem os Estados Unidos entraram em guerra, mas eu tava quase acelerando o podcast para eu conseguir ver como que era o final, que tem tantos incidentes que vem submarino, tá mandando mensagem e navio que tá chegando, vai encostar e o Gorbachev não consegue, esqueci o nome do líder, acho que era o Gorbachev na época, ou anterior Khrushchev, não lembro o nome certo. Khrushchev, Nikita Khrushchev. Putz, eu tava quase, caraca, vai dar merda, acelera, como que termina isso? Cara, tava suando escutando o podcast. E o Kennedy, que é o presidente, novinho, né? A CIA mandando ele atacar, ele não querendo começar uma guerra nuclear. Realmente vale muito a pena ouvir o Dan Carlin, não só os episódios sobre Roma, mas todos o cara manda muito bem mesmo. E uma coisa que ele faz que eu acho bem legal é, de vez em quando, ele começa com umas analogias, né? De tentar colocar num contexto atual o que estava acontecendo. Como a gente não tá passando por guerra gigante nenhuma agora, então fica difícil a gente colocar comparar o que tá acontecendo aí, né, com as guerras púnicas num contexto atual. Mas se a gente for um século aí pra trás, aí comparar com a Primeira e a Segunda Guerra, né, eu acho que a gente consegue fazer com que as pessoas aí entendam mais ou menos a grandiosidade de tudo que estava acontecendo. Se a gente comparar, o que você acha que, comparando aí, que seria relativamente comparável se a gente estivesse falando de configuração dos países atuais, quem estava guerreando com quem, o que você acha? Então é difícil fazer esses paralelos com coisas de períodos completamente diferentes, né? Mas assim, fazendo analogias porcas aqui só para dar mais contexto
podcast, eu acho que essa Segunda Guerra Púnica dá para fazer um paralelo mais ou menos com a Primeira Guerra Mundial, onde os alemães seriam os cartagineses, digamos assim, né? E os romanos seriam as potências ocidentais, ali a Inglaterra, os franceses, depois os americanos, mas vamos dizer que os romanos seriam ali os aliados e os cartagineses os alemães, né? Porque a Alemanha estava crescendo muito, estava se desenvolvendo mais rápido que os outros, e basicamente a gente pode fazer esse paralelo com Cartago, que estava se expandindo ali na Península Ibérica, estava ficando cada vez mais rico, né? E tendo um general como Amílcar Barca, eles vão desafiar o poder de Roma. Podemos dizer assim que os alemães desafiaram as potências ocidentais na Primeira Guerra, né? E no final, né, quando acaba a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha vai perder todas as suas colônias, né, na África, na Ásia, todos os seus territórios ultramarinos, vai ficar proibida de ter um exército maior de 100 mil pessoas, a sua marinha tem que ser de navios pequenos, não pode ter uma aeronáutica, vão ser impostos um monte de regras limitando o poder da Alemanha, né, que é mais ou menos o que Roma vai fazer com Cartago. Ele vai, acabando a guerra, vai tomar todas as possessões ultramarinas de Cartago, vai tomar as possessões espanholas, vai quebrar as alianças ali do norte da África, dos cartagineses com os numídeos, com os mauritanos, com os líbios, né? Vai realmente isolar Cartago. Acho que dá pra fazer esse paralelo, forçando um pouco a barra aí. O que você acha? Não, também concordo. E a Segunda Guerra Púnica é meio que um dos fatores que acaba gerando a Terceira Guerra Púnica também, né? Todas essas sanções, essas restrições que Roma põe em Cartago fazem com que acabam gerando o estopim da Terceira Guerra Púnica, que é mais ou menos o que acontece com a Alemanha também na Primeira Guerra Mundial, que a condição que ela se encontra depois da Primeira Guerra Mundial acaba gerando o começo da Segunda Guerra Mundial, né? A diferença só é que nesse caso não teriam uma política de apaziguamento que nem teve Chamberlain na Inglaterra, né? Que quando a Alemanha começa a ressurgir, as potências não querem outra guerra e vão deixando Hitler ir crescendo, né? A Alemanha ir crescendo, e aí quando realmente começa a guerra, a Alemanha já tá forte de novo. Os romanos não, né? Quando Cartago dá o primeiro sinal que quer ressurgir, os romanos já vão declarar a guerra e vão fazer o que vão fazer. Não vou contar porque a gente ainda vai entrar na Terceira Guerra Púnica, mas eu acho que dá pra fazer esse paralelo também, que seria uma Segunda Guerra Mundial, seria a Terceira Guerra Púnica, mas sem a política de apaziguamento, quando eles vão tirar as manguinhas pra fora. E acontece aí na Terceira Guerra Púnica uma coisa que mais ou menos acontece há 2000 anos atrás e vai ser estudada para sempre, e vamos deixar aí no suspense o que acontece, mas vai ser o que eles acabam chamando de dissolução cartesiana, né? Ou cartesiana, não sei como é que seria em português exatamente, mas é The Cartesian Solution, que fica conhecido porque é como acaba o final da Terceira Guerra Púnica. Então vamos deixar aí para depois, para o futuro, a gente discutir sobre isso. Mas quem gosta quem já estudou militar, né, quem faz esse tipo de academia militar ou qualquer coisa assim, já com certeza ouviu falar sobre isso aí. Vamos deixar no suspense, então, o que acontece na Terceira Guerra Púnica ainda, que virá mais um. Nuovo Egistrati a Roma noi crua. Te farei uma oferta irrecusável. Aproveitar também, acho que legal a gente falar que durante essa Segunda Guerra Púnica acontece a Primeira Guerra Macedônica, né? Após a Batalha de Canas, Felipe V da Macedônia declara guerra com os romanos, ataca os territórios romanos na Ilírica, aí os romanos conseguem achar outros gregos para lutar com eles, para lutar contra os macedônios, né? Ali Etólia, o reino de Pérgamo e outras cidades lá, mas o que ficou conhecido como a Primeira Guerra Macedônica vai ali, acho que de 212 a.C. até 205 a.C. E assim, né, os romanos lutaram um pouquinho, conseguiram terceirizar as batalhas para deixar os gregos lutando contra os gregos. Tem um acordo de paz, mas não é um acordo, né, como ainda estava acontecendo a Segunda Guerra Púnica, os romanos aceitam paz porque querem concentrar nos cartagineses, mas eles não vão esquecer que o Felipe V chutou os romanos como estava embaixo. E essa vai ser, além dele ter chutado os romanos embaixo, os
romanos conseguiram criar uma rede de alianças ali, entrar no mundo grego diplomaticamente muito mais forte durante a Segunda Guerra Púnica, né? E isso vai ter efeitos, então até aí, até hoje, né? Quando a gente fala de cultura greco-romana, os clássicos é o período greco-romano. Por que a gente fala greco-romano junto? É aí que começa o porquê, né? O primeiro contato até então dos gregos e dos romanos militarmente foi com o rei Pirro de Épiro, né? Que a gente viu as guerras pírricas antes de começar a primeira Guerra Púnica, mas ali eram os gregos invadindo o território dos romanos, né? Agora, o pós-Segunda Guerra Púnica, a gente vai ver os romanos começando a invadir realmente o território dos gregos e começar a fundir sua cultura mesmo. Quer falar um pouco sobre isso? Dizer um pouco mais do mundo grego, como é que tá, o que era o mundo grego? Sim, vamos entrar um pouco nisso? Primeiro, eu quero fazer só um comentário. Graças a Deus já tá acabando essa fase aí dos anos 2020, 2017, antes de Cristo. 2020, 2017, antes de Cristo. Errou feio, errou rude. Parece que é de família, tenha dó de mim. Toda hora tu fala 2005, 2017. Nossa, eu erro sempre. 5 agora. Quando chegar nos 190, acho que não vai mandar um 1905 ou nada assim. Não. Mas já tá acabando, média, relaxa. Daqui a pouco passa. E criando outra analogia, assim, é interessante de ver, né, como os romanos, mais ou menos, aí foram criados por os gregos, né, ou generais que eram gregos, acabam fundando Roma. Então tem um pouco dessa cultura que já vem desde a criação. Na verdade foram os troianos, não são os gregos, né? Que eram meio gregos, assim, mas não é bem os helênicos, assim, eram os troianos. Mas continua, E aí é como acontece, né, com a colonização da América, que a gente olha, todo mundo hoje em dia quando pensa em, né, apesar dos Estados Unidos já se tornar hoje em dia muito maior do que a Europa economicamente, militarmente, tudo que é como acontece, né, com Roma passando aí o poderio grego, mas você ainda tem essa olhar de tipo, quando você vai falar de cultura alta, a arquitetura, ou, né, filosofia, ou a arte, você não pensa em, vamos pensar os americanos, vamos pensar, né, assim, não pensam em poetas ou arquitetos americanos. Você pensa, vamos lá ver a Torre Eiffel, quero ver o Coliseu, eu quero ver, né, o Louvre. Exato, quando você quer pensar em pinturas ou arte, você quer ver lá as pinturas que estão no Louvre ou no British Museum, né, todas as descobertas que eles fizeram aí arqueologicamente do Egito e tal, tá tudo lá. E você, apesar de ter um poderio muito maior, militar e econômico, você ainda tem essa ideia de que a cultura maior ainda está lá no continente velho, que seria mais ou menos como os romanos viam a Grécia, né? A cultura maior, o pensamento maior ainda está lá na Grécia, e a gente é o novo bonzão do pedaço, então a gente tem que aprender com eles, né? Como se comportar, como se vestir, tudo. Depois, claro que isso vai mudando, que nem hoje em dia todo mundo quer vestir o tal do jeans e escutar o rock and roll, que acaba vindo depois de, né, quando os Estados Unidos se tornam muito maior e começa a influenciar os outros países. Agora a gente começa a enxergar os europeus, todo mundo copiando um pouco o que vem dos Estados Unidos, que é a história se repetindo mais uma vez, como sempre acontece. Então, tá fazendo um paralelo como se o mundo grego fosse o mundo novo e a Grécia fosse o mundo antigo, né? A Europa e a América seria Roma. Exato. Acho que é uma analogia interessante mesmo, né? Porque é bem por aí, né? A religião romana é baseada nos gregos, como é o cristianismo também veio da Europa, a língua, os costumes, né, ocidentais, mesmo a gente latino-americano ou americano, a gente já tem essa deferência com os europeus, com a Europa. E os Estados Unidos, mesmo ficando mais forte, né, ele ainda também, mesmo os Estados Unidos, assume protagonismo mundial pós-Segunda Guerra, né? Até durante a Segunda Guerra, os Estados Unidos era o grandão bobão, né? Ele era uma potência industrial, era uma potência econômica, mas era uma potência isolacionista, ela não tinha posses
países imperiais, apesar de Cuba e Filipinas, mas assim, o clube dos cachorro grande era a Inglaterra, com o Império Inglês, a França, né, a República Francesa com o Império Francês e suas colônias que iam mundo afora, até a própria Rússia. Os Estados Unidos era as potências centrais ali, a Alemanha, né, ninguém via os Estados Unidos como um player mundial, né, eles eram eles são grandes, mas... Aquele caipira, né? O caipira do... O caipira, acho que é a melhor definição. É o caipirão ali, não era levado muito a sério. Pós-Segunda Guerra, que a Europa se destruiu inteira e realmente os Estados Unidos acaba assumindo o protagonismo por ser o único país de pé, basicamente, né? Mas até hoje mesmo, depois aí de quase 80 anos de supremacia americana, mesmo assim a gente ainda tem bastante deferência à Europa como o centro do mundo, digamos assim, né? Quando a gente pensa em cultura, quando a gente pensa em arte, né? Em sociedade, né? Como civilização mesmo. Acho que é um paralelo bem legal. E agora, tá acabando aí a Segunda Guerra Púnica, a gente já vai entrar na Segunda Guerra Macedônica, que vai ser bem interessante como os romanos vão dominar o mundo grego, né? Que é uma coisa, para os gregos acontece meio que por acaso, né? Porque o mundo grego, só agora vamos falar um pouco mais do mundo grego aqui que a gente vem falando, mas para situar melhor nossos ouvintes. Então, o mundo grego ainda aí, o mundo pós-Alexandre, né? Basicamente a Grécia, e ali desde o mar Adriático, pegava o que seria os Balcãs hoje, até o limite do que seria o Irã ali. A gente pode dizer que tudo isso é mundo grego, e agora envolvendo ali o Oriente Médio, tanto o Mediterrâneo Norte e Sul, ali o Egito está sendo controlado pelos Ptolomeus. Então, basicamente, dos Balcãs, o que seria a Grécia hoje, mais a Turquia, mais o Egito, mais o Oriente Médio, isso tudo era mundo grego, né? Mais a Macedônia ali, as partes de cima que agora nem vou saber que país seria hoje. Sérvia. Mas o mundo grego não Sérvia, Croácia, Bulgária, essas coisas todas assim, são em maior ou menor grau, faziam parte do mundo grego. Alguns, que nem o próprio Épiro, ele estava ali num limbo que, vamos dizer assim, a elite era grega, porém os cidadãos em si, a plebe não era, né, aculturado grego, ou estava ali meio no meio do caminho, tinha uns deuses locais e também cultuavam deuses gregos, mas pela gema ali da Grécia eles não eram considerados gregos, mas para quem vinha de fora era considerado grego. Então o mundo grego era muito maior do que a gente pensa no que é Grécia hoje, né? Uhum. E era dividido basicamente, tinham 3 grandes impérios, né? Que era o Macedônico, o Seleucida e o Egito Ptolomeuco. Também tinha uns reinos mediamente grandes ali, como o Pérgamo, do Mitradates lá, que eu esqueci como é que era o nome do Betânia, que é difícil ver tudo em inglês, aí quando eu tenho que traduzir para o português eu não sei o nome, tem que ficar pesquisando. Mas eram várias, né? Tinham 3 grandes cachorros grandes e mais reinos pequenos e mais ligas de cidades-estado independentes, como a Liga Etólia, a Liga Aquiliana e sei lá, mas era assim, era complexo a configuração ali, né? Os romanos vão entrando para lutar contra os macedônios e cada hora eles entram nessas intrigas gregas aí, que vai basicamente, resumindo muito, vai durar aí uns 100 anos, os gregos lutando contra si e pedindo ajuda aos romanos, né? Uma hora, eu peço ajuda, os romanos dominam aqui meu espaço, batem meu rival, mas aí eu não quero mais os romanos aqui, eu traio os romanos, aí os romanos... Ixi, vai acontecer muita coisa e vão se passar aí uns 70, 100 anos, quando a Grécia parar para entender o que aconteceu, eles já estão completamente subjugados pelos romanos. Então vai ser bem legal também. E vai mudar de novo bastante a sociedade romana, porque só o que vai chegar de fluxo de escravo e gente romana, né? Até hoje a gente pensa em escravo, acha que é o cara lá que não sabe falar, não tem educação, mas, por exemplo, os escravos gregos eram valiosíssimos. Então eles achavam pessoas que nem, sei lá, o Políbio, que é um puto historiador aí, o cara vai ser mandado ali como um escravo. Você podia comprar escravo para ensinar seus filhos, depois a elite romana vai ser toda educada por gregos, então vai ser legal, mas como os gregos nem imaginam que eles vão ser dominados pelos romanos, eles ainda veem os romanos como o caipirão, como o cara sem sofisticação, sabem que eles são fortes, né? Roma já é uma força, mas eles também acham que se os romanos enfrentarem uma força grega, que não vai dar nem pro cheiro pros romanos, e os romanos vão mostrar que não, que eles vão pôr os gregos no lugar, vai ser bem interessante também aí, não quero dar muito spoiler, porque tem muita coisa que acontece. Vai ser legal aí, eu acho que vai continuar ficando mais legal ainda a história de Roma e o podcast em si. Quem é este podcaster?
Bruno Prandi. E tem mais alguma coisa que você queria comentar hoje? Porque acho que a gente meio que já esgotou o assunto do que você tá falando aí, né, no podcast. Mais ou menos chegamos aí até o final da Guerra Púnica. Tem mais alguma conspiração aí? Aliás, tu viu que... Aliás, eu comentei no último capítulo, né, que eu gostava do Arquivo X lá e que eles tinham como lema I Want to Believe e um disco voador, e saiu aí no New York Times que o Pentágono vai liberar uns arquivos meio secretos e que eles têm materiais que foram não fabricados nesse mundo ou algo assim, não sei como que saiu em português aí a tradução, mas estão querendo liberar os arquivos sobre os UFOs aí. Então, tem algum comentário aí de conspiração, ET? Eu acho que isso aí é, pra mim, assim, aparentemente é cortina de fumaça. Eu não acredito em ET. Não que eu acho, assim, né, a probabilidade de existir vida fora na Terra é gigante, né, pelo número de estrelas, planetas, galáxias e tudo. Aí ter vida inteligente já é outra história. Aí ter vida inteligente capaz de chegar aqui na Terra e comunicar e interferir, aí também tem que estar muito, né, porque a gente sabe que ao nosso redor aqui não tem nada que não precise de pelo menos centenas de anos-luz para chegar aqui. Então, sei lá, eu acho que é uma cortinona de fumaça, tipo, não sei, né, os Estados Unidos tá cheio de problema aí, com o epicentro mundial do coronavírus, o Trump perdendo popularidade. Eu acho que é uma distração legal mostrar coisa de ET. E assim, que deve ter sido fenômeno, né, OVNI, objeto voador não identificado. Então, OVNI não quer dizer ET, quer dizer que é algo não identificado. Isso acontece com certeza, tem vários fenômenos que a gente não conhece, mesmo acho que toda a aeronáutica do mundo, mesmo o Brasil, outra vez aí estava falando dos seus arquivos de OVNIs, né, de encontro com OVNIs, de objetos não identificados, e sempre tem essas histórias de luz que vem mais rápido e coisa que dá informação militar e ninguém sabe o que é, mas aí se ET, eu acho que se fosse pra ser, não iam liberar, entendeu? Se fosse algo sério, iam esconder, não, mas serve de uma distração aí pra quebrar a monotonia de tudo é coronavírus, né? Eu acho que é o Bill Gates. You know, we're in a crazy situation, so there's going to be crazy rumors. Oh, será que não? Eu acho que é o Bill Gates. Eu achei que chamar o Douglas aí, que ele gosta de jogar a culpa de tudo no Bill Gates, né? Eu também voto no Bill Gates. Mas não sei, qual que é a tua opinião aí? Qual que é a tua opinião? Acho que os ETs estão invadindo. É a mesma coisa que você. Apesar de ainda ter lá no meu coração o quadrinho do I Want to Believe, eu acho que é muito conveniente de aparecer isso bem numa pandemia terrível, que está se tornando uma recessão econômica terrível, ainda não tem nem um fim à vista, só tem a tendência a piorar, infelizmente. Aí acharam uma nave de ET. Bem conveniente. Conveniente, uma bela distração. Eu ia fazer outro comentário e acabei esquecendo que ia falar. Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. Bom, tem mais algum comentário aí? Tem mais alguma coisa aí que tá te intrigando aí no mundo? Tirando os ET que já estão invadindo? Lembrei o que eu ia falar. Dos Simpsons. Tu lembra dos Simpsons? Desses especial de Halloween que tem aqueles ET lá bizarro e eles assumem invadem o corpo dos candidatos americanos, né? Sequestram os dois presidentes. E aí eles ficam concorrendo, né? Aí no final vem alguém e tira a máscara, o Homer descobre, né, essa conspiração alienígena, vai lá na hora eles estão no palanque, ele fala, os novos americanos, não votem, olha lá, ele tira a máscara de um candidato, que eu nem sei quem era na época, e é o ET, né? They're nothing but hideous space reptiles. Aí esse aqui é um ET, aí vem o ET que tá desmascarado, tira a máscara do outro candidato e o outro é o ET também. Eles também, é tudo ET, vote neles. Aí eles ainda tiram sarro, né? Mas vocês têm um sistema bipartidário, então vocês vão ter que escolher ou eu ou ele, né? Não adianta. Tu viu esse episódio? Os Simpsons é muito bom. Bem de cabeça esse, não. Mas é bem por aí. É bem por aí. Acho que se os ET tivessem aí, já tinham tomado o poder, em vez de ficar fazendo zigue-zague contra a Força Aérea. Aí. O que dizer é
que entre Trump e Joe Biden, também entre dois ETs. É bem por aí, o que eu falei. Tipo, nada a ver, né? Tipo, depois do Trump, os democratas me aparecerem com o Joe Biden, é tiração, né? Ninguém aguenta mais o Trump, pô, Joe Biden, velho. Não tem ninguém melhorzinho aí, tanta gente legal. A estratégia que eles resolveram pegar, tipo, se a gente não tem ninguém que ganha do Trump, vamos colocar um cachorro morto, né? Que não fala nada, não faz nada, não fede nem cheira. Quem sabe, se ele não der o tiro no próprio pé, eles estão contando com a impopularidade do Trump pra ganhar. Eles tentaram, meu Deus, pegaram a múmia. Deixa ele ali, a estátua. Nossa, pegaram uma múmia. Eu acho que estão fazendo de tudo pra dar chance pro Trump. Porque, pô, tinha, né, o Sanders aí, como é que era o nome do socialista? Lá, Bernie Sanders, que era uma outra proposta legal. Tinha outros bem mais legais, o chinesinho lá, o não sei que, Yang, a Gorbachev lá. Tinha uns candidatos mais interessantes, mais jovens, com propostas decentes. Mas o pessoal lá dos Estados Unidos, o pessoal gosta disso, né? Hillary Clinton, Joe Biden, E não é pessoal, né? É o partido, a estrutura do Partido Democrático que acaba levando a escolha desses candidatos aí. Mas fazer o quê? Eleição passada no Brasil, Bolsonaro e Haddad também, e Haddad, né? Tá ruim. Política tá ruim. Porque é mais legal ouvir dos velhos, porque o mundo atual é muito chato, muito decepcionante, viu? Puta que pariu, meu Deus. Olha. Vamos ver o que vai dar. Quem sabe os ET chegam aí pra nos salvar. Vou ver. Entre Joe Biden e o Trump, eu tô torcendo pra chegar o ET mesmo. Descer o ET, fala dominei, tá comigo, muda os ares aí. Mamma mia! É Bruno! No podcast Roma Nua e Crua. Bruno, tem mais alguma coisa pra falar ou acho que agora terminamos? Não, acho que terminamos. Acho que abordamos o que queria. Se quiser, tiver mais algum comentário aí, fica à vontade. Fica por aí mesmo. Obrigado de novo pela oportunidade aí de participar de novo do seu podcast. E continue, que você faz o meu dia de trabalho passar mais rápido, sem sombra de dúvida. Ou uma dirigida de um canto a outro, passa rapidinho. São uns 20 minutos. Mas boa. Segue em frente que tá muito bom. Só aproveitar então para dar o último recadinho também. O Douglas criou uma conta no Padrim. Eu ainda não tenho o endereço. Espero que o Douglas já tenha tudo pronto aí pra gente postar na descrição. Mas deixar aí também pro pessoal que, se alguém quiser ajudar a gente a seguir o projeto aí e poder reinvestir, né? Melhorar um pouco a qualidade, comprar microfone profissional, ter mais tempo de pesquisa. Se quiser ajudar aí a fazer parte do podcast, convido os ouvintes a conhecer o Padrim, que vai estar no link da descrição aí também. Se puderem ajudar, ficaremos honrados. Boa, que bom. Eu já tava esperando essa hora chegar. Vai ter um colaborador da Austrália, com certeza. Aê, já ganhamos o primeiro, hein, Douglas? Uhul! Valeu então, Magrinho, sempre um prazer aí falar com você. Manda um beijo em geral aí da Wander. E é isso aí, a gente se fala então no próximo episódio bônus aí. E vocês se cuidem aí, tanto você beleza. Cuidem das famílias aí, dos mais velhinhos pra gente. Estamos tentando, viu, mas te falar, a geração dos nossos pais, olha, é a geração dos teimosos, meu Deus. Mas graças a Deus, na nossa família tá todo mundo bem, mas olha, teimosia, nota máxima. Então tá, até mais e até mais. Valeu, pessoal, muito obrigado aí pela participação e até. #gratidão Roma nua e crua. Alô galera, este que vos fala é Douglas de Brito, o editor deste podcast, e eu tô aqui mais uma vez para agradecer aos nossos colaboradores no Padrim. Eis os nomes: Nicolas Prandi, Lucas Prandi e Danilo Oliveira, nosso mais novo senador aqui do nosso podcast. E você aí que gosta de nos ouvir, que se diverte e aprende com o nosso podcast, por favor, colabore, ajuda demais, vocês não têm noção do quanto ajuda. Quando eu via os outros produtores de conteúdo dizerem isso, eu realmente não acreditava, não tinha muita noção do quanto isso ajudava, né? Do quanto a ajuda, por menor que fosse dos outros, o quanto ajudava. E hoje eu tô sentindo na pele, realmente é de grande valia. Então, por favor, colaborem. Muito obrigado pela audiência de vocês e até a próxima.